Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de trabalho, estudos e, por que não, da vida. A cada episódio, sempre trazemos um convidado especial que compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento mais especializado e técnico para que você possa ser mais produtivo. Eu sou a Marília, uma das integrantes da equipe do Conceituados, e no episódio de hoje eu vou conversar com a professora doutora Marta Máximo Pereira sobre metacognição. Se interessou? Então, se você está nos acompanhando pelo YouTube, já deixa um like para dar aquele incentivo e vamos para o bate-papo. Professora, estou muito honrada em conduzir essa conversa e desde já agradeço muito pelo aceite em nome de toda a equipe do Conceituados. Aproveitando, a professora Marta é mestre em ensino de física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da USP. Desde 2009, é professora de física do ensino médio do Cefet Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu, onde realiza atividades de pesquisa e extensão no âmbito do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Ciências. Professora, vamos começar então com uma pergunta bem básica. O que é metacognição? Então, Marília, obrigada pelo convite. Se a gente for na origem da palavra metacognição, ela significa cognição sobre a cognição, ou seja, a capacidade de conhecer o próprio ato de conhecer. Esse prefixo grego meta também aparece em outras palavras da nossa língua portuguesa, como, por exemplo, metalinguagem, que se refere à linguagem falando sobre a própria linguagem. Então, a metacognição seria isso, seria a cognição falando ou a cognição sobre a cognição. Assim, a metacognição ela envolve o conhecimento e as experiências que se tem do próprio ato de conhecer as coisas do mundo. Sempre que a gente pensa sobre o nosso próprio pensamento, sempre que a gente reflete sobre o que a gente está aprendendo ou não, sobre o que a gente sabe ou não sabe, a gente está no âmbito da metacognição. Professora, mas a metacognição ela é importante para qualquer coisa? Olha, Marília, não sei se ela é importante para qualquer coisa, mas com certeza ela é importante para muitas coisas. Desde organizar atividades domésticas, escolares, profissionais ao longo de um dia ou da semana, até mesmo realizar uma atividade experimental na escola, fazer um trabalho em grupo, estudar para uma prova. Em todos esses momentos, sem dúvida, a metacognição pode e deve ser utilizada. Ela auxilia na melhor realização das tarefas e potencializa o processo de aprendizagem. Essa ideia de metacognição começou a ser desenvolvida na década de 60 do século XX, na área da psicologia, em estudos sobre memória e desenvolvimento cognitivo. Rapidamente, se percebeu a importância dela para a educação. E pensando na metacognição, né, que é o nosso assunto de hoje, existe uma forma de desenvolver isso ao longo da vida? Sim, Marília, as pessoas podem e devem desenvolver a metacognição. Elas podem fazer isso a partir das suas próprias experiências de vida, com base na reflexão e na autorregulação constante de seus processos afetivo-cognitivos. Os resultados obtidos na realização das tarefas, em geral, são melhores quando o sujeito se vale da metacognição. No entanto, é possível e recomendável que a metacognição seja desenvolvida também de forma sistemática. Um local especial para que isso aconteça é a escola. Eu falo isso porque os processos de aprendizagem podem ser facilitados pelo uso da metacognição por intermédio de conhecimentos e estratégias metacognitivos. E, além disso, as próprias situações escolares, elas podem ser oportunidades para que os alunos desenvolvam a metacognição e, a partir daí, possam utilizar essa capacidade nas suas vidas, mesmo fora da escola. Professora, como que o professor em sala de aula, ele pode ajudar o aluno a se desenvolver, né, nesse sentido metacognitivo? Então, várias atividades podem ser desenvolvidas, né? Eu vou mencionar algumas delas que podem ser desenvolvidas com esse viés, com essa intenção, né? A gente tem questionários, autoavaliações, rodas de conversa, atividades experimentais, trabalhos em grupos ou ainda uma coisa que é um pouquinho mais diferente, que são elaborações de questões pelos próprios estudantes. Sobre esse aspecto de como desenvolver a metacognição no ambiente escolar, eu vou dar 3 dicas. Uma para os professores e alunos, outra para os alunos e outra para os professores. Então, vamos lá. Na interação professor-aluno em sala de aula, né, ou seja, quando a gente está naquele momento ali da aula, o professor sempre pode ir perguntando para os alunos o que eles já entenderam, o que é que eles estão com dificuldade para entender, o que é que precisa ser explicado de novo para ele, né? Que exemplos extras, adicionais que o professor pode dar para poder esclarecer uma certa explicação que ele está fazendo. A gente sabe que isso é uma coisa óbvia, né, de acontecer, que todo mundo precisa interagir durante uma aula, mas esse diálogo, né, essa troca entre o estudante e o aluno é muito importante, mas não só para o professor, como a gente geralmente pensa, ou como o aluno geralmente pensa. Essa reflexão é muito importante para o próprio estudante, para que ele seja capaz de refletir sobre a sua aprendizagem
e ir monitorando esse processo, ou seja, para que ele possa, aos poucos, ir desenvolvendo a sua metacognição na interação com o professor. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, Marília, mas muitos estudantes têm dificuldade de identificar aquilo que eles não sabem, né? Nós já realizamos algumas pesquisas com atividades em que a gente explicitamente solicitava aos estudantes que eles nos dissessem, que eles mencionassem aquilo que eles consideravam não saber, né? E mesmo os alunos que tinham um bom desempenho na disciplina, né, em questão ali naquela investigação, eles tinham dificuldades em reconhecer, em identificar aquilo que eles não sabem. E, no entanto, saber o que não se sabe é um aspecto metacognitivo muito importante para a gente conseguir prosseguir na aprendizagem, para que a gente possa identificar dificuldades e desenvolver estratégias para superá-las. Falando dos alunos, né, é importante também que eles observem suas características pessoais e as estratégias que eles consideram mais relevantes para a aprendizagem. Por exemplo, em geral, os alunos têm uma boa noção das disciplinas, das matérias, em que eles têm mais dificuldade em relação a outras. Isso se deve ao desenvolvimento de uma coisa chamada conhecimento metacognitivo sobre pessoas, que é esse autoconhecimento que os alunos desenvolvem, em geral, grande parte deles desenvolve, mas que pode ser também aprimorado ao longo do tempo. Esse autoconhecimento ele é muito importante para superar dificuldades e para que o aluno possa, a partir dele, desenvolver estratégias para que isso aconteça. Sobre essas estratégias que auxiliam na aprendizagem, né, há uma série delas. Por exemplo, eu vou lembrar aqui de uma coisa bem comum, bem simples, que é quando os alunos anotam pequenas sínteses daquilo que o professor comenta, do que ele explica, no caderno ou atualmente até pelo celular. Tem aluno que faz isso em uma certa disciplina, mas em outra ele só lê o livro, né? Ele não anota nada. Tem outras disciplinas em que ele lê e faz exercícios sobre aquela disciplina. Então é necessário que o aluno reflita que tipo de estratégia ele está usando para aprender certa disciplina. Será que essa estratégia ela é adequada aos objetivos de aprendizagem e ao que se espera do aluno naquela disciplina? Se não é, o que ele deve fazer para mudar? Que outra estratégia ele deve desenvolver para aprender? Esse tipo de questionamento deve acompanhar o aluno durante todo o processo de aprendizagem dele. E uma coisa que ele pode fazer para auxiliar nessa reflexão é conversar com o professor. Isso é fundamental, porque esse diálogo pode ajudá-lo a melhorar ou a desenvolver outras estratégias mais adequadas para ele aprender. Falando agora para os professores, eu vou deixar uma dica de atividade que não é tão comum assim de ser realizada, que eu já desenvolvo há alguns anos com os meus alunos e que tem um aspecto metacognitivo bem forte. Ela consiste na elaboração de uma questão pelo próprio estudante, sem consulta a nenhum material de apoio. Nessa atividade, o professor deve pedir que o aluno elabore uma questão da sua disciplina, que pode ser física, que é a minha, mas pode ser química, história, geografia, etc., com o conhecimento que ele adquiriu ao longo de um certo tempo, que pode ser o bimestre, o trimestre, o semestre ou o ano letivo. Além disso, além de elaborar essa questão, o aluno deve resolver essa questão que ele mesmo elaborou e explicar o porquê que ele escolheu aquele assunto para aquela questão e o porquê que ele fez aquela questão da forma como ele a fez. Ou seja, ele precisa justificar a elaboração da questão. Ao fazer isso, o aluno tem a oportunidade de identificar aquilo que ele sabe ou não, desenvolver o conhecimento que ele acredita que ele sabe e refletir sobre esse processo. Essa é uma atividade bastante diferente, que eu tenho utilizado muito frequentemente com os meus alunos. Bom, nossos convidados sempre trazem, né, então, conteúdos riquíssimos para compartilhar. Espero que você, ouvinte, tenha gostado dessa conversa. Professora Marta, quero agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe do Conceituados, por compartilhar tanto conhecimento conosco e com o nosso ouvinte. Obrigada, Marina, mas eu que agradeço e fico à disposição para colaborar futuramente com vocês do Conceituados. Parabéns aí pelo podcast. E você, ouvinte, obrigada pela sua audiência. Fique ligado, fique ligada nos próximos episódios do nosso podcast. Se esse episódio te agradou, compartilha com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar. Aproveite e escolha a sua plataforma preferida para ficar por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo para você. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.